E para falar mais sobre estágios, a gente convidou a Aline Santos, que é diretora da Super Estágios. Bom dia, Aline. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente já explicou ali, né, que essa virada aí das universidades, das faculdades, alunos se formando, aí deixa vaga nas empresas. É bom procurar o mais cedo possível quem está procurando estágio. Exatamente, Verusca. Agora nos meses de junho, julho, agosto, a gente tem uma alta demanda de desligamentos, porque muitos estagiários estão se formando. E a pandemia, ela bagunçou um pouco, digamos assim, os cronogramas de aula. Então, muitas pessoas que iam se formar no final do ano passado estão se formando agora no meio do ano. E isso gerou uma demanda, né, de vagas, como você já explicou. Então, para os candidatos que estão aí buscando vaga de estágio, é um período muito propício para se conseguir uma colocação, porque as empresas precisam substituir essas vagas, né? Ô, Melissa, você é estagiária aqui, né? Eu sou estagiária. Qual é a dificuldade maior? Vou perguntar primeiro para você, dificuldade maior, e aí a Aline ajuda a gente a resolver essa questão. Para mim, eu já falei que foi a entrevista e a falta de experiência. Eu acho que é o que mais pega para a entrevista, né? Para a primeira entrevista. Quando você chega num primeiro emprego, você não tem experiência nenhuma, precisa convencer que você pode trabalhar naquela vaga. Trabalhar naquele lugar. E o que faz nesse caso, por exemplo? A Melissa já superou, que já está aqui com a gente. Já passou. Mas uma pessoa que está começando, está pleiteando aí uma vaga de estágio. Então, o que a Melissa falou é muito real. A grande maioria dos candidatos dos jovens, eles alegam assim, a dificuldade na hora da entrevista. Como eu vou me portar, o que eu vou fazer, como eu vou falar. E principalmente vencer a barreira da falta da experiência. Então, como se vence isso? Através da preparação. Você se preparar para essa entrevista, conhecer a empresa em que você vai fazer a entrevista, entrar no site, estudar missão, visão, valores, ter todas as informações, quem é essa empresa, quais clientes ela atende, o que ela vende, o que ela faz. E a partir dessa preparação, você consegue ir mais seguro para a entrevista. Você sabe, a gente que já é macaca velha no mercado, a gente já sabe onde se posicionar com corpo, mão, pé, a gente já tem essa segurança, né? A insegurança para vocês, como se portar no dia a dia do trabalho, com certeza, deve ser terrível. Nossa, e aí a gente não sabe o que vai agradar, a gente tenta sempre agradar o chefe, né? O chefe ou as pessoas que estão trabalhando com a gente sempre tenta agradar. E aí não sabe se está agradando um ou se está agradando o outro. Ou você está puxando o saco. E aí sempre tem alguém que fala assim, não, mas você tem que ser você mesmo, é muita coisa. Qual o limite disso, Aline? Na verdade, o estudante ele tem que observar bastante, ele tem que ser um grande observador dentro da empresa. Então, observar as outras pessoas, observar o seu supervisor e procurar seguir aquela cultura. Toda empresa ela tem uma cultura de comportamento, toda área ela tem já um padrão que as pessoas se comunicam, como as pessoas falam, se vestem, se portam. Então, o estudante ele tem que ser muito observador nesse sentido e procurar seguir, né? Seguir aquelas pessoas, principalmente o seu supervisor, que é a pessoa que vai estar ali ensinando realmente e monitorando ele. Né? E quando tiver alguma dificuldade, perguntar. Sempre perguntar. O grande mal das pessoas é essa vergonha. Será que eu pergunto? Não pergunto? Se eu perguntar, vai achar que é uma pergunta boba? Pelo contrário. Dúvidas, pergunte. E pergunte sempre de forma clara. Né? Eu acho que esse alinhamento de expectativas, inclusive, ele é muito interessante, tanto para a empresa quanto para o candidato. O que a empresa espera desse estagiário e o que esse estagiário espera desse estágio. Tem que ter esse alinhamento constante, não só na hora de entrar, mas durante todo o processo. Eu acho que esse da vergonha acho que me pegou muito quando eu comecei, porque eu não sabia se eu podia errar, se eu... tal coisa, eu não sei o que é. Nossa, mas você está no terceiro ano da faculdade e você não sabe o que é, você devia saber. Acho que me pega muito esse da vergonha e do medo de mostrar que não sabe, né? E tudo bem, né? Se não souber, não tem mais é que perguntar e fuçar, né? Tem que perguntar e tem que viver essa experiência, porque o estágio é justamente para isso. Todos nós passamos dessa fase. Todo mundo, eu sempre brinco assim, todo estudante, todo profissional começou de algum lugar. E a gente também errou, a gente também teve situações... Sim, muito, que a gente se sentiu perdido. Mas a gente sempre aprende com as situações. A vivência é a melhor escola, né, do que a teoria. Então, a teoria ela vem, mas a prática é o grande aprendizado aí. Se você tivesse que começar de novo, o que você mudaria nesse seu começo? Ai, Verusca, eu acho que eu não mudaria.
Não mudaria? Não, Acabou dando acho que certo? me ensinou muito no começo. Tanto até na entrevista, que acho que eu cheguei com muita vergonha, mas eu fui me soltando e acho que depois que eu comecei, eu me soltei mais também. Eu aprendi muita coisa. Acho que eu não mudaria. A Melissa é daquelas que a gente ensina uma vez só, ela já pega e vai, que nem foguete. Ela vai mesmo, ela ultrapassa as expectativas. Ótimo. Mas tem estagiário que é um pouco mais devagar. Isso não significa que é um mau profissional, né? Você tem que ir com outro tipo de jeitinho, com outro olhar. Para esses que pegam um pouquinho mais devagar, o que devem fazer? Então, Venus, que eu falo o seguinte, que cada candidato tem o seu lugar dentro do mercado. Então, tem perfis de candidatos que são mais rápidos e tem outros perfis que eles demoram um pouco mais. E também temos empresas que têm uma atividade um pouco mais célere e outras que conseguem dar esse tempo. Então, o candidato ele precisa sempre pensar o seguinte, no que eu sou bom, o que eu sei fazer, quais são as minhas características pessoais que vão me destacar dentro do meu estágio. E procurar vagas que vão ressaltar essas características. Olha, eu sou um bom comunicador, eu sou uma pessoa que gosta de conversar com as pessoas, ou não, eu sou mais introspectiva, eu sou mais detalhista, gosto de áreas administrativas, gosto de informática. Esse autoconhecimento do estudante, Verusca, faz toda a diferença para ele no dia a dia. Porque às vezes ele não se conhece o suficiente, ele acaba indo para vagas que não estão ali correlacionadas com o perfil dele. E isso é ruim para ele e para a empresa. Então, o autoconhecimento é fundamental para o candidato que quer uma boa vaga de estágio, que é construir uma carreira de sucesso. Aline, obrigada pela sua Imagina. entrevista. Aline, grávida do João. Obrigada, João. Obrigada, João. Obrigada. Obrigada, Obrigada, Aline. Aline. Bom dia para você. Ótimo dia.